Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa do universo Marvel para vocês. Wolverine, Caçada Humana. A história possui o roteiro de Joe Proulx, desenhos de Sunny Lee, arte final de Harry Candelario e editor-chefe Joe Quesada. A HQ foi publicada em 2001 e corresponde à edição 158 da revista Wolverine Volume 2. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Bem ao sul da China, um helicóptero se aproxima. E dentro dele estão duas pessoas, o piloto e um mutante chamado Logan, mais conhecido como Wolverine. Enquanto ele se preparava para saltar, o piloto diz que aquele território é uma ilha particular e que a maioria das pessoas racionais costumam evitá-la, pois o proprietário não aprecia visitas. Mas ainda assim o mutante diz que irá prosseguir, e eles combinam o local específico da ilha para o piloto buscá-lo no dia seguinte, e salta dizendo que não irá voltar sozinho. Enquanto o paraquedas abre, Wolverine reflete sobre um bilhete anônimo que sua amiga Yukio recebeu. Nele dizia que a menina chamada Emiko, que é uma protegida de Logan e de Yukio, havia sido sequestrada. Porém, o verdadeiro alvo era Wolverine, pois a menina era apenas uma isca. Então, para não arriscar a vida de Emiko contrariando as ordens dos raptores, Wolverine partiu sozinho para a ilha como havia sido exigido no bilhete, contrariando a vontade de Yukio de ir junto. Enquanto descia, ele localiza onde Emiko poderia estar e também um heliporto e vai em direção a ele. E assim que ele pousa, um Velociraptor faminto aparece e o ataca. Mas o mutante estava tão determinado em salvar a garota que nem o dinossauro foi capaz de pará-lo. Depois de derrubar o bicho, o mutante lamenta por ter sido obrigado a fazer aquilo e pensa que tipo de maníaco teria um Velociraptor como cão de guarda. Depois disso, ele chega até a base e percebe pela decoração que seu anfitrião pode ser um caçador. Com isso, ele nota que a pessoa realmente não vale nada, pois para Wolverine, caçadores são um bando de covardes, pois matar um animal indefeso não tem nada de glorioso. Pouco tempo depois, ele sente o cheiro de Emiko e segue a pista até chegar em um porão. E quando avança, percebe que o local é uma prisão. E não demora muito até encontrar a garota. Mas antes dele cortar a cela com suas garras, um dardo envenenado o atinge e o mutante fica paralisado. Em seguida, um homem aparece e se identifica como Zaran, o mestre das caçadas e das armas, e diz que em breve será conhecido como o homem que matou o Wolverine. Então o baixinho avisa que ele vai precisar de muita sorte para matá-lo, e Zaran diz que já foi temido no mundo todo pelo seu cartel de missões que era impecável. Contudo, um dia foi derrotado por Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, e tal derrota foi seu único fiasco, mas o suficiente para arruinar sua reputação. Entretanto, com a morte do grande Wolverine, sua glória finalmente será recuperada. Wolverine diz que ele é um debilóide e que não está nem aí para a fama de um idiota como ele, pois a única coisa que importa no momento é resgatar a guria. Então o vilão diz que precisa da sua morte e que um dos maiores comandantes do crime organizado do mundo está na ilha e irá assistir tudo o que vai acontecer através de uma rede de câmeras que ele organizou. Caso contrário, ambos serão mortos ali mesmo. Wolverine, que ainda estava se recuperando do veneno, não teve escolha a não ser aceitar o jogo e pergunta o que precisa fazer. Então o Ordinário explica que o mutante terá 10 minutos para abandonar a ilha. Depois desse tempo, o caçador irá pessoalmente atrás dele para exterminá-lo como uma presa. Ou seja, Zaran será o caçador e Wolverine será a caça. E se por um milagre a presa conseguir sobreviver à caçada, Zaran dará o antídoto e a menina para eles poderem partir.
Depois da explicação, ele fica se gabando, dizendo que não vê a hora de finalmente virar novamente uma celebridade no ramo da caça após sobrepujar um oponente tão extraordinário como o grande Wolverine. Então o nosso herói, muito irritado, diz que irá entrar no jogo e avisa ao salafrário que ele irá se arrepender muito por ter feito isso. Poucos minutos depois, o show inicia e vemos o mais nervoso dos X-Men atento aos perigos, mas ainda comprometido com o efeito da substância tóxica em sua corrente sanguínea, tanto que nem percebe uma flecha em sua direção. Com aquele ferimento, ele percebe que seu fator de cura continua lutando para eliminar o veneno, e com isso precisa ser mais cuidadoso. Depois observamos Zaran avançando em direção à sua caça, que rapidamente encontra um rastro de sua presa. Mas quando ele menos espera, Wolverine, que também é um mestre da caçada, aparece do nada em sua direção feito um animal selvagem. Mas Zaran, que é muito ligeiro, consegue se defender usando seu arco como escudo. Após o ataque, nosso herói diz que o erro de Zaran foi ter envolvido Emiko e que ele irá ser fatiado por completo. Então o safado diz que Wolverine em breve irá morrer e espertamente consegue enfiar uma faca no mutante. Com o ferimento, o baixinho peludo fica ainda mais irado e diz que já está cansado daquele duelo besta. Mas como Zaran estava escondido, Wolverine precisou procurá-lo. E nesse momento, com os seus sentidos aguçados voltando, ele percebe que seu fator de cura finalmente eliminou o veneno do seu metabolismo e diz que o jogo está perto de terminar. Em seguida, Zaran tenta um ataque surpresa pelas costas e fracassa. Enquanto quebra sua lança, nosso herói diz que o problema do vilão é que seu ego é maior do que suas habilidades, e afirma que o Cafajeste, além de louco, também é idiota por arrumar treta com ele e ameaçar uma menina inocente que ele adora, o deixando furioso. Zaran diz que a morte do mutante será um novo começo para ele e novamente a batalha inicia. Mas infelizmente para o vilão, seu talento não deu nem pro cheiro, pois com o veneno fora do seu corpo, Wolverine, que estava 100%, enfia suas garras na barriga do infeliz sem piedade. Com isso provando que é muito superior. Depois ele percebe que o canalha continua vivo e pensa que está ficando mole. Em seguida, os ninjas aparecem e nosso herói diz que eles devem levar Zaran para um médico o quanto antes e sumir da frente dele. Caso contrário, irão virar uma cachoeira de sangue. Então o senhor chamado Shinji Kizaki aparece afirmando ser da Yakuza e diz que não se importa com o tolo que está caído no chão, pois ao tentar se mostrar digno de serviço à organização, fracassou. Depois diz que o mutante merece as congratulações pela excelente batalha e que está impressionado pela vitória que pareceu muito fácil mesmo com tantos obstáculos. E como prometido, joga o antídoto do veneno. Wolverine agradece pelo frasco, mas devolve dizendo que não precisa. Em seguida, ele diz que nada o incomoda por muito tempo, nem o veneno, nem Zaran e nem a máfia. Então o chefão diz que Wolverine, ao contrário de Zaran, provou ser um honorável guerreiro. E explicou que o mesmo é um completo imbecil por ter escolhido Wolverine para esse teste mesmo conhecendo sua grande reputação no Oriente, e que esse tipo de erro é imperdoável. Então nosso herói pergunta onde está a menina e o mafioso estala os dedos e a menina aparece. Logan, muito aliviado, abraça Emiko e diz que vai ficar tudo bem, mas o velho sem vergonha diz que não pode permitir a partida deles, pois teme que um dia eles possam ser inimigos, e não pode arriscar uma futura ameaça tão poderosa solta. Então Logan pede para Emiko se preparar e o maldito manda os ninjas matar os dois, e várias flechas são lançadas. Nosso herói consegue proteger a menina e a pega no colo para fugir com ela. Depois de fugirem por um bom tempo, Wolverine deixa Emiko em um local relativamente seguro e volta para pegar os miseráveis. E
E como já era esperado, todos são derrubados rapidamente. E no momento em que o mafioso vigarista iria ter o que merece, Emiko aparece e diz que Wolverine é muito honrado para matar o ancião que já está derrotado. E o mesmo diz que ela tem razão. Então Shinji agradece pela generosidade e o invocado com garras de adamantio diz que se ele voltar a se meter com ele ou qualquer pessoa que ele preza, nem Buda irá salvá-lo de sua ira. Pouco tempo depois, o mesmo helicóptero que levou Wolverine para a ilha aparece e ambos vão embora deixando o chefe da máfia para trás. Em seguida, Zaran aparece apontando uma arma para o helicóptero dizendo que irá matá-los, e o chefão diz que ele realmente é muito burro por pensar em atirar na aeronave, pois mesmo com a queda, Wolverine iria sobreviver e com certeza iria matar os dois. E comenta que irá investigar sobre a vida de Wolverine e que o dia em que seus caminhos se cruzarem novamente, com certeza Wolverine irá morrer. Enquanto isso, nosso herói parte em segurança com sua protegida que ele tanto ama. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do universo convencional da Marvel em ordem cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.